Pegue o seu Bado Dirt, seu bloco de anotações e anote. Vamos anotar. Eu vou falando, você vai anotando. É workshop, gente. Work, work, work. Work, work, work. Aqui não é para ficar, eu vou ganhar conhecimento. Não. Conhecimento só causa transformação se for para ação. Conhecimento, se é inteligente, se é culto, se é maravilhoso, você já. Nossa, assim, é uma pessoa inteligentíssima, eu não tenho dúvida. Você não precisa de mais informação, você precisa para ação. Então, você vai para ação agora, Lívia. Vamos lá. Vamos para ação, que Etesildo também vai para ação aqui, ó. Você vai anotar um hábito que te ajuda no nível físico e um hábito que te atrapalha no nível físico. Então, anota aí, um hábito que me ajuda no nível físico, um hábito que me atrapalha no nível físico. O nível físico é essa camada superficial externa. Então, por exemplo, roer unha é um hábito. Quando a gente fica no telefone, sabe? Tô ali na rede social, isso é um hábito. Por que vira hábito? Porque quem programa essas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, eles sabem como a gente funciona, eles sabem pegar a gente pelos nossos hábitos, então eles precisam que vire hábito. Como que eles fazem para a gente criar o hábito de ficar pegando o telefone? Sabe quando aparece a notificação do Insta? Apareceu a notificação, o que eu faço? Pego o telefone, já abro o Insta e começo. E aí eu vou embora. Você faz isso uma vez, aí o Instagram te notifica de novo. Você treina, eles te treinam a criar o hábito de toda vez que você pega o telefone e entra lá. Então, uma coisa que eu faço, eu te aconselho a fazer também, e não fazer, jamais faça isso. Jamais deixe notificações no teu celular. Porque senão você tem mais tendência a criar esse hábito de ficar fuçando no celular. E isso, você perde tempo. Se você está no piloto automático, aí você começa a absorver um monte de informação que não te faz bem. Então, esse hábito físico, se você tem esse hábito de acordar e já fuçar no celular, precisa treinar para perder. Porque isso te faz mal, não te ajuda. Não te ajuda a viver a melhor vida nessa vida. Então, anota um hábito físico. Um hábito físico que te ajuda. Eu criei o hábito, por exemplo, de fazer jejum intermitente. Eu não tinha. Eu achava, eu era daquelas que se eu ficar sem comer de manhã, eu vou morrer. Quando a doutora Michele Arcal, que é a minha médica, falou do jejum intermitente, eu falei, não consigo. Não consigo ficar sem meu pãozinho de manhã, nunca. Não consigo, não tem jeito, não tem como, vou desmaiar, vou morrer. Hoje em dia, eu não consigo comer de manhã. É difícil, eu como de manhã só se eu tiver com muita fome. Tipo, não comi à noite no dia anterior. Então, é hábito. Eu treinei, acostumei o meu corpo no jejum intermitente. Esse hábito ajuda muito. O jejum intermitente ganhou um Nobel de Medicina, de tanto que ele ajuda o corpo, ele ajuda as nossas células. Então, anota um hábito que te ajuda, um que te atrapalha no campo físico. Agora, vamos para o próximo. Ana, mas eu não consegui anotar. Não tem problema. Quando eu te mandar o e-mail com o replay desse workshop, você refaça para você gravar e fazer. Senão a gente fica aqui 3 horas. Adoraria, mas a gente não tem esse tempo todo. Hábitos agora, um hábito que te ajuda e um hábito que te atrapalha no nível mental, no nível de pensamento. Então, você vai anotar um pensamento que você percebe, um hábito de pensamento que te atrapalha. Por exemplo, nada funciona para mim. Hoje, por exemplo, o meu computador deu pau, eu não consegui entrar para fazer a live ou para fazer o workshop pelo YouTube. Se fosse antigamente, quando eu não treinava meu rituário, a primeira coisa que ia passar na minha cabeça, tudo dá errado para mim. Isso é um hábito de pensamento. Hoje em dia, vai dar tudo certo. Esse é um hábito de pensamento que me ajuda. Então, anota que hábito de pensamento você tem. Anota um de cada, um que te ajuda e um que te atrapalha. E aí a gente vai para o próximo. Gente, é assim, ó. É workshop, work. Anote um hábito que te ajuda sentimentalmente, um hábito de sentimento que você tem que te ajuda e um hábito de sentimento que te atrapalha. Por exemplo, tá? E é esse, gente, atenção! Respire e não pire. Essa parte é muito importante. O que é hábito de sentimento? Eu já fui muito irritadaiane. Eu era irritadaiane. Qualquer coisa me irritava. Se eu tivesse andando na rua, tivesse alguém andando na minha frente, andando mais devagar, aquilo já me irritava. Tudo me irritava. É um hábito de sentimento. Eu tenho um hábito de sentimento também. Esse hábito eu perdi, graças ao treino do rituário.
Agora eu tenho o hábito de alegria. Eu me alegro. Essas coisas acontecem, eu dou risada. Nossa, tá tudo desmontando aqui. Darth Vader tá, né? Hábito de alegria. Então, pensa, por exemplo, se ainda não está claro o que é um hábito de pensamento, um hábito de sentimento, perdão. O hábito de sentimento, lembra da Branca de Neve e os Sete Anões? Você tem o zangado, você tem o feliz. Isso é hábito, não é o jeito, é o jeito dele, não é. É um hábito de sentimento. Qual hábito de sentimento que você tem? Que te ajuda, a alegria ajuda? Claro, quando você está na leveza, você fica relax. O hábito de irritação te ajuda? Não. Ele atrapalha, ele drena a sua energia. Então, anote o teu hábito. Hábito, agora a gente vai para o mais importante, tá? Que a gente vai falar da crença. Você vai anotar um hábito de crença, uma crença que você tem, que te ajuda e uma que te atrapalha. O que é a crença? Essa é a parte mais importante de você saber no autoconhecimento, porque é o que comanda 95% da sua vida maravilhosa. É ali que está o nó. O que é crença, gente? Crença, simplificando, tá? Há anos eu estudo isso e eu vejo que às vezes tem linhas que complicam as coisas, não precisa. Vamos simplificar para você aplicar isso de modo prático. Crenças são pensamentos que a gente pensa muito. Só que eles estão no subconsciente. Se a gente não está alerta para o que se passa na nossa cachola, a gente começa a sentir algumas coisas, a gente acha que é do nada. Imagina, eu nem pensei em nada e senti isso. Não, tem essas crenças, esses hábitos de pensamento no seu subconsciente, mas você não está alerta. Por isso que é tão importante treinar o rituário. O rituário vai fazendo a gente ir nessa camada mais profunda. E mudando essa camada mais profunda. Então, as crenças são hábitos de pensamento. Podem ser hábitos que te ajudam, e aí a gente chama de crença libertadora. Podem ser hábitos de pensamento que te atrapalham, que são as crenças que eu chamo de tóxicas. Aquelas crenças que atrapalham. Por exemplo, eu vou contar um caos que me veio agora aqui na cabeça. Vou contar esse caos, tá? Para ficar claro o que é crença. Eu tive um amigo, inclusive está até aqui na minha anotação, olha só, porque sempre vem isso na minha cabeça. Eu tinha um amigo, e aí a gente tinha uma colega, que eu vou chamar de colegaiane. A colegaiane tinha namorada, era meio casada, lésbica, tá, gente? A gente tá no mundo moderno, eram duas meninas que tinham uma relação. A colegaiane um dia chegou contando para mim e para esse meu amigo. Minha marida me deu flor, eu fiquei tão feliz e tal, ela estava muito feliz, e as duas vivendo super bem, aquele amor, aquela coisa gostosa. Ela virou as costas, o meu amigo, que inclusive é ex-amigo, virou e falou, Ana, a maridaiane dela deve estar aprontada alguma coisa. Tá tudo muito, né? Dá aprontou alguma coisa. Qual é a crença desse meu amigo, ex-amigo, desse ex-amigo? O mundo é ruim. As pessoas não são confiáveis, as pessoas estão sempre prontas para me passar a perna, o mundo é um lugar ameaçador. Essa é a crença que ele tem. É um hábito de pensamento, ele pensou tanto isso na infância, na adolescência, é um hábito que ele tem, ele nem se toca disso. A crença é isso, a gente não se toca. E a colegaiane que ganhou a flor? Qual que é o hábito que ela tem? Como que ela configurou o cérebro dela na infância, na adolescência? O mundo é bom, é belo, as pessoas são confiáveis, o amor é lindo. É isso que ela tem gravado. Então, a crença são pensamentos que a gente pensou tanto que eles viram a nossa verdade, a nossa visão de mundo. E aí não tem certo e errado. Tem crença que te ajuda e tem crença que te atrapalha. Ana, mas eu confiava nas pessoas, eu era aberto e me fudi. Você tem crença no seu subconsciente de que o mundo é um lugar ameaçador. É que você não tem essa consciência ainda. Se isso te aconteceu, se você pensou isso. Porque o que acontece, gente? Eu posso falar muito pela minha experiência, que eu vivi coisas que é um milagre eu estar viva. Tá? É um milagre eu estar aqui hoje. Eu sofri 11 anos de abuso emocional, psicológico e abuso sexual do meu pai. A minha mãe, que era a minha heroína, minha mãe, nossa, admiração da vida, me negligenciou. Não me escutou quando várias vezes que eu tentei conversar com ela. Eu vivi num ambiente hostil, num ambiente onde as pessoas não respeitavam a sua essência, não respeitavam o seu espaço, além de abuso. Então, assim, eu vim do inferno. Isso é fato, eu não estou julgando
o meu pai ou a minha mãe, isso é um fato objetivo. Eu vivi o que criança nenhuma deveria viver. Né? A criança tem que ser amada, protegida, ela tá, o cérebro dela tem vários estudos, inclusive de Harvard, que comprovam que se a criança sofre muito estresse na infância, o cérebro dela, ela tem acho que mais de 40% de chance de ter depressão, de ter ansiedade, de ter transtornos, de ter dificuldade de aprendizado. Então, assim, a infância é um período muito importante. A minha infância foi destruída. Todo o processo de cura que eu fiz, passei pela raiva, pela mágoa da minha mãe, dos meus irmãos, passei por tudo isso. Eu tive que entrar em contato com essa dor toda, antes de ficar ok com isso. E uma vez que eu fiquei ok com isso, eu voltei para o nosso natural. Qual que é o nosso natural? O que o nosso guia interno sabe? Que o mundo é bom, que o mundo é belo, que o mundo é confiável, que está tudo certo do jeito que está. Sentir essa confiança na vida, para eu retomar essa confiança na vida, o mundo é bom, o mundo é belo, eu confio na vida, tá tudo certo, tá tudo certo. É esse treino do rituário que me ajudou e que me resgatou essa inocência diante da vida. A vida, como alguns mestres falam, ela é um mistério a ser vivido. Ela não é um problema a ser resolvido. Ai, mas por que tem gente que passa por isso? Por que tem gente que fala... Não, ela é um mistério a ser vivido. Tem muita coisa doida no mundo, tem muita coisa maravilhosa também. E a gente naturalmente vai em busca da luz, da paz, do amor, da alegria. Algumas pessoas não conseguem, mas o nosso natural é em busca dessa conexão com o nosso guia interno. Então, essa inocência que eu adquiri é diferente da inocência, por exemplo, da criança. A criança é pura. Mas essa inocência dela, você fala, eu fui num sítio passar o ano novo, tem umas crianças fofas que eu amo de paixão, dá vontade de amassar. A pureza das crianças é muito gostoso. Mas é uma inocência que vai ser corrompida conforme ela for para o mundo. Conforme ela passar por desafios, e aí ela começa a ver dúvida do mundo, ela começa a achar que o mundo é ameaçador, até que ela vai reconectando com esse guia interno dela, e apesar das experiências difíceis que ela teve, como eu tive, ela vai falar, caralho, a vida é muito maravilhosa. Eu vivi plenamente, agora, plenamente tudo, a vida é isso. É o claro, é o escuro, é toda essa combinação de cor, é o problema com a solução, a vida é isso, é viver plenamente. E aí você entra nesse fluxo, você aceita esse fluxo da vida. Então, o rituário me ajudou muito a entrar nesse fluxo da vida, nessa aceitação. Então, essa inocência que vem, essa crença que a gente reconfigura é treino. Então, se você pensou, eu confiava e me fudi, você tem uma crença que você vai tranquilamente, você vai transformar. Você vai substituir esses hábitos por hábitos que vão te ajudar. Você não precisa focar muito na crença, preciso ficar olhando a crença que tem problema. Não. A gente treina, o rituário te ajuda nesse ponto. Vamos lá. Então, anotou isso, lindeza? 2 hábitos, um que te ajuda, um que te atrapalha em cada uma dessas camadas. Anotou isso? Anote. É para anotar. Siga a risca o workshop, tá? Faça a sua parte, porque isso aqui tá motivo de ser. Então, a gente encerra a nossa missão 1, e aí agora a gente vai para a nossa missão 2 final.